para mais um vídeo para falar daquele, para os cristãos, que é o autor e consumador da sua fé. Todo mundo sabe para onde vai a história de Jesus. A história de Jesus vai para a cruz, né? Ele vai ser crucificado. E morto, sepultado, para desespero de muita gente. E nesse período, né, os discípulos certamente ficaram perguntando: por que tudo deu errado? Essa é a palavra. Por que tudo deu errado? Eles jamais imaginariam que a sua morte e o seu sepultamento para Jesus sempre fez parte de um desdobramento de um plano bem sucedido. Jesus, mais do que ninguém, sabia que ele chegaria a esse ponto. Jesus disse certa vez: eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer a guerra, a espada. Mas Jesus não é o príncipe da paz? Logo no seu início do seu ministério, ele vem com essa afirmação. Um autor de um dos livros que li, Charles, falha a memória agora, é o segundo nome, afirmou que na guerra daquele tempo, o utensílio mais perfurante, mais afinado que tinha, era a espada. Jesus não veio trazer paz, mas sim a guerra e sim a espada. Qual o significado dessa espada? A não ser a verdade. Jesus mostrou que a verdade que ele ia trazer, e todo aquele que se levantasse em nome dessa verdade, levantasse essa espada, seria perseguido pelo mal. Seria perseguido pelo mal. Jesus foi mais. Ele afirmou que ele dividiria corações. Colocaria pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra. Repare que não existe limites. Jesus demonstrando aqui. Não existe limite de fronteiras. Não existe limite de raças. Não existe limite algum que você possa dizer: olha, aqui é o mal. Aqui, esses que estão aqui estão com o mal. Esses que estão aqui estão com o bem. Não, não. Nós temos muitas vezes tentamos fazer isso. Colocar que esses representam o bem, que esses representam o mal. Não existe essa divisão. O mal vai depender da sua resposta. Como você vai responder ao seu Redentor? É isso que Jesus disse. Ele separou por causa da verdade pai e filho. Ele separou por causa da verdade mãe e filha. Ele separou por causa da verdade
nora e sogra. Ele separou no micro quanto no macro. Individualmente, existe essa separação na nossa vida por causa da verdade. Quando Jesus estava na Galileia, lá nas montanhas da Galileia, que ele alimentou 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora filhos, mulheres, crianças. Ele alimentou uma grande quantidade de pessoas. Depois disso, ele se retirou dali e foi encontrar os seus discípulos nas ondas do mar. E ali encontrou no barco e se dirigiu para Cafarnaum. Os seus seguidores ali, frenéticos, que seguiam Jesus a todo instante, entendeu? Vendo que ele sumira, deduziram que ele deveria ter ido para Cafarnaum. Ele deveria ter ido para a cidade natal de Pedro, de André, de Tiago e de João. E no frenesi foram atrás, à procura de Jesus Cristo. E ao chegar lá, encontrou Jesus na sinagoga, ensinando. E eles deduziram, chegaram à conclusão que Jesus propositadamente fez isso para se separar deles. E eles perguntou, indagou a Jesus por que Jesus tinha feito tal coisa. E eu vou citar aqui João 6, 26, 27. E Jesus respondeu da seguinte maneira: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Eita complicação! Ao fazer essa citação, que foi realmente de Jesus, porque nenhum outro homem na história do seu tempo teria a capacidade de fazer uma citação como essa. As coisas que Jesus disse são verdadeiras, em primeiro lugar, porque foi ele mesmo quem afirmou. Nenhum outro homem na história poderia chegar a tais conclusões. Isso citando o professor de literatura de Oxford, escritor do livro O Senhor dos Anéis, que afirmou. Ele sabia verdadeiramente separar mito, lenda e de realidade, quando ele demonstrou que nada do que tem nos evangelhos são mitos. Para os judeus reunidos ali, aquilo ressoou em suas mentes e os levou a Deuteronômio, levou ao tempo de Moisés. E ele lembrou do que realmente Moisés, eles lembraram do que realmente Moisés disse. Lembre-se, Deuteronômio 8:23, vou até ler, para não deixar passar nenhuma dessas palavras. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Deus já conhecia as intenções de cada um deles, mas queria demonstrar para eles próprios
quais eram as suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas ele fez o quê? Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Ou conheciam. Para mostrar que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Viu como os judeus lembraram? Porque Jesus disse que vocês não devem ficar preocupados com o alimento que vocês colocam na barriga, que estraga. Deus vai cuidar de vocês. Mas vocês procurem, busquem o maná que desce do céu. Esse não se estraga. Jesus estava dizendo, eu vou dar a vocês o maná que desce do céu. Na verdade, o maná serei eu. Que coisa linda.